Peguem seus fones de ouvido e entrem na vibe comigo. A incerteza às vezes é melhor do que a ameaça declarada. Se seus adversários nunca têm certeza do que vai lhes custar meter-se com você, não vão querer descobrir. Aproveite os temores e ansiedade naturais das pessoas para fazê-las pensar duas vezes. Se você não for um indivíduo que possua uma imagem forte o bastante para lhe proporcionar respeito e autoconfiança em meio à sociedade, você deve então aprender a manipular a visão das pessoas, para que as mesmas nunca tentem confrontar e tirar vantagens de você. Vivemos numa selva humana, onde quem não caça vira presa, mas não de quem é o mais forte fisicamente, e sim daqueles que possuem uma mentalidade mais desenvolvida e que nesta habitem conhecimentos valiosos que o permitam, sem uso da brutalidade, vencer os demais. Ter autoridade e poder exige muito mais do intelecto e do comportamento de cada indivíduo. Já passamos da época das cavernas, meu amigo, onde o mais temido e poderoso era o homem mais forte. Quero deixar claro que não estou ocultando a importância de nossa ferocidade e força física. Estou apenas colocando em ordem as habilidades primárias que te farão ser alguém temido e respeitado, tanto por indivíduos do dia a dia quanto pelos seus próprios inimigos. A força física é sempre uma opção que devemos carregar em nosso coldre, quando nossas estratégias de manipulação não funcionarem bem. Porém, em muitos casos será de necessidade juntarmos o poder dessas duas características, a força e a sabedoria. Ou seja, quando não conseguirmos criar na mente das pessoas uma imagem forte e sustentável de nós mesmos, devemos colocar em prática um pouco de nossas capacidades. Caso contrário, tal estratégia será facilmente entendida por terceiros, e você sofrerá certas consequências. Então nunca pense em criar uma imagem insustentável de si mesmo na mente de outrem. Ou seja, se você quer passar a visão de uma pessoa má, em certos momentos terá de apresentar tal capacidade, não de um modo que vá machucar outros fisicamente, mas talvez sendo um pouco mais egoísta e robusto quando estiver sob os olhares daqueles que tentam te confrontar. Você pode até fortalecer tal imagem, falando para algum amigo seu criar histórias sobre você. Histórias que tenham o poder de fazer seus possíveis inimigos ficarem com um pé atrás quando pensarem em te atacar. O objetivo dessa manipulação é justamente te permitir brincar com o medo e as dúvidas alheias. Por exemplo, eu tenho certeza de que você não tem coragem o suficiente de tentar perturbar tais indivíduos que pareçam perigosos, pois você não sabe do que eles podem ser capazes, mas talvez eles possam apenas se comportar e aparentar serem perigosos, e na realidade serem indivíduos defeituosos e frágeis. Mas quem te garante se isso é ou não um fato? E se você colocar sua possível coragem em ação? Mas e se você colher consequências terríveis? Então, percebeu que nesse ponto sua razão já está totalmente pressionada e atordoada? Esse é um dos efeitos que essa estratégia causa, quando você cria uma imagem forte que com algumas atitudes não tão pesadas consegue ser sustentada. Se sua organização tem poucos funcionários, então faça o que Gideon fez. Deixe seus funcionários no escuro, mas levante uma algazarra que faça quem ouvir acreditar que sua organização é mais numerosa do que é na realidade. Lembre-se sempre da primeira regra da tática de poder. Poder não é o que você tem, mas o que o seu inimigo pensa que você tem. Na vida, inevitavelmente você vai se ver enfrentando pessoas que são mais agressivas do que você. Gente maliciosa, desumana, que está determinada a conseguir o que quer. Combatê-las de frente em geral é tolice. Lutar é o que elas sabem fazer melhor. E, além disso, são inescrupulosas. Você provavelmente vai perder. Defender-se dando-lhes parte do que elas estão querendo ou então agradá-las e acalmá-las é uma receita para o desastre. Você só está mostrando sua fraqueza, convidando mais ameaças e ataques. Ao ceder completamente, ao se render sem lutar, você lhes dá a vitória pela qual anseiam e fica ressentido e amargurado. Em vez de tentar evitar o conflito ou ficar se queixando da injustiça de tudo isso, considere uma opção desenvolvida ao longo dos séculos por líderes militares e estrategistas para lidar com pessoas violentas e gananciosas: a intimidação reversa. Esta arte baseia-se em 3 fatos básicos sobre guerra e natureza humana. Primeiro, as pessoas tendem mais a atacá-lo se o virem como fraco ou vulnerável. Segundo, elas não podem ter certeza de que você é fraco.
elas dependem dos sinais que você dá com seu comportamento. Por isso, falo que você deve criar uma imagem forte e que você possa sustentá-la através de certas atitudes. Terceiro, elas estão atrás de vitórias fáceis, rápidas e sem derramamento de sangue. É por isso que atormentam os fracos e vulneráveis. Com essa estratégia, você apenas irá virar esta dinâmica ao contrário, alterando qualquer percepção de você como fraco e ingênuo, e enviando a mensagem de que batalhar contra ti não será tão fácil como eles pensavam. Isto em geral se faz tomando uma atitude visível, que confundirá os agressores e os fará pensar que se enganaram. Talvez você seja mesmo vulnerável, mas eles não têm certeza. Você está disfarçando sua fraqueza e os distraindo. A ação tem muito mais credibilidade do que meras ameaças ou palavras inflamadas. O revide, por exemplo, mesmo pequeno, simbólico, mostrará que você está falando sério. Com tantas outras pessoas ao seu redor que são tímidas e fáceis de atormentar, é bem provável que o agressor recue e vá procurar outra pessoa. Contentar as pessoas pode ser tão debilitante quanto lutar contra elas. Dissuadi-las, assustá-las para que não ataquem você ou fiquem em seu caminho, vai economizar energia e recursos valiosos. Você precisa ficar perito em blefes, manipulando as aparências e as percepções que certos indivíduos têm de você. Ao praticar a arte conforme for necessário, você vai criar para si mesmo uma reputação de alguém que é firme, alguém digno de respeito e de um pouquinho de temor. Depois dê uma olhada nos vídeos sobre o poder de ser subestimado, o poder da inofensividade e sobre o poder de se camuflar. Todos esses têm uma conexão em relação a criar uma imagem social. Assista, pois será muito útil para complementar o conteúdo de hoje. Talvez você pense que essa estratégia de criar aparências seja uma bobagem. Bom, cada um tem seu ponto de vista, mas se estou batendo nessa tecla é porque eu apliquei tal coisa na minha vida e de certa forma funciona até hoje. Pois acabei adotando isso não como uma jogada de momento, mas como um estilo de viver em meio a estranhos. Usar essa habilidade é como sair de casa com um escudo, preparado para o que pode ocorrer. Muitas das vezes, as pessoas sofrem na mão de certos indivíduos pela fragilidade e vulnerabilidade que seu comportamento expressa para os demais. Isso é um grande problema para muitos, que se soubessem como usar a manipulação para reverter o caso, viveriam com mais liberdade sem temer ninguém. Então tenha sempre uma coisa em mente, meu amigo. Não importa se você não possua ferramentas materiais que lhe proporcionem algum tipo de notoriedade. Você não precisa delas, apenas use a sua sabedoria como sua principal arma. O que faz alguém parecer temível e perigoso não é a ferocidade, mas a inteligência. Em muitas das vezes, é muito melhor confrontar o seu inimigo e derrotá-lo mentalmente do que fisicamente. Derrube a moral dele, faça desaparecer o pensamento que ele cultiva sobre você, através de comportamentos que sejam imprevisíveis. Desse modo, caso o mesmo ainda pense em lhe confrontar, será muito mais fácil obter uma vitória em cima dele, pois ele ficará tímido e abaixará a guarda para você. Irei dar um exemplo aqui, mais uma vez, de uma cena do filme O Poderoso Chefão. Dessa vez, uma cena onde Michael Corleone utiliza de uma certa manipulação para assustar seus inimigos. E o que acontece é o seguinte: quando Vito Corleone, o pai de Michael, estava em uma negociação com Virgil Soloso, um aliado da família Tattaglia, o mesmo fez uma proposta que foi totalmente repudiada por Vito, e Soloso não ficou muito feliz com a resposta. Mas no mundo dos negócios uma coisa é certa, nada é pessoal, são apenas negócios. E Vito deixou isso bem claro para Soloso, que por aquele momento aceitou e compreendeu a refuta de sua proposta. Uns dias depois, Vito Corleone estava deixando seu escritório rumo à sua casa, junto com seu filho Fredo. Daí, antes de entrar no carro, Vito resolveu comprar umas frutas e verduras no mercado do outro lado da rua. Não demorou muito e ele percebeu a aproximação de dois indivíduos armados rumo à direção de Fredo, e imediatamente ele correu para proteger seu filho, pois era um homem devotado totalmente à família. E os dois indivíduos abriram fogo quando Vito entrou na frente e acabou por ser gravemente ferido. No dia seguinte, Michael, que se encontrava fora da cidade, viu a notícia pelos jornais de que seu pai estava gravemente ferido no hospital. Daí ele voltou imediatamente para Nova York,
Ao ir visitar seu pai, percebeu que o hospital estava literalmente abandonado, ou seja, Vito estava totalmente vulnerável e poderia a qualquer momento ser morto de vez pelos seus inimigos. E então, Michael urgentemente ligou para seu irmão e alertou que os policiais tinham abandonado propositalmente seus postos de vigia, ou seja, provavelmente tinham recebido um suborno para saírem dos seus postos e facilitar a entrada dos homens, para acabarem de vez com Vito. E no mesmo instante, Michael pediu para uma enfermeira ajudá-lo a trocar seu pai de quarto. Feito isso, ele escutou passos subindo a escada e logo a adrenalina aumentou, pois pensava que eram os homens vindo terminar o trabalho sujo. Mas então percebeu que era um amigo de Vito, um padeiro que tinha confeitado o bolo do casamento de sua irmã. Então Michael o chamou para a frente do hospital e explicou a situação, que homens a qualquer momento chegariam para atacar novamente. E Michael pensou rapidamente numa simples e boa estratégia que faria os homens recuarem. Ele pediu para que o padeiro o imitasse na hora em que os homens aparecessem, colocando a mão por dentro do casaco e fingindo que dali sacariam uma arma. Então tomaram posição. Quando um carro se aproximou e parou em frente ao hospital, os dois com a cara fechada puseram a mão por baixo de seus casacos e encararam os homens por alguns segundos. Logo depois o carro foi embora. Fazendo assim, Michael obter êxito em sua estratégia, ou seja, ele provocou a imaginação do seu inimigo, fazendo-o ficar em dúvida e repreensivo sobre atacar ou não. Ele criou a imagem também de que teria outros homens dentro do hospital, quando de fato não tinha. Mas quem poderia garantir isso para aqueles homens? Eles só sabiam de uma coisa, que se arriscassem, iriam se arrepender. Derrotar o inimigo em 100 batalhas não é a excelência suprema. A excelência suprema consiste em vencer o inimigo sem ser preciso lutar. Sun Tzu. Bom, meus amigos, agradeço pela atenção até aqui, espero que tenham aproveitado esse vídeo, beleza? Não esqueçam lápis e caderno para anotar os pontos principais. E é isso, bora evoluir, bora crescer. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, beleza? E seu valiosíssimo feedback, pois isso me ajuda a saber se vocês estão gostando desses conteúdos. Tamo junto e se você ainda não faz parte da família B10, aproveita que esse é só o começo e tem muito mais coisas fodas para saírem aqui no canal.